Olá, sentinelas da penumbra. Imaginem receber uma mensagem de alguém que não deveria mais falar. Vozes que vêm do além, através de linhas telefônicas, rádios antigos ou aparelhos esquecidos. Hoje, em Vozes no Vazio, trazemos 3 relatos reais que vão fazer você questionar o que houve do outro lado. Sejam bem-vindos e não esqueçam de já curtir o vídeo e deixar nos comentários de qual lugar sombrio você está assistindo. Vozes no Vazio. Histórias e relatos sombrios. Em uma central de polícia de Recife, durante uma noite chuvosa de verão, a operadora de 190 Daniela começou a receber chamadas que não deviam existir. Chamadas de números que pertenciam a mortos, sussurrando crimes que a lei já havia fechado. O prédio da central ficava bem no centro movimentado da cidade, um edifício cinzento e imponente dos anos 70, com janelas constantemente embaçadas pela umidade tropical e o som incessante de chuva pesada batendo no telhado de zinco ondulado que cobria todo o complexo. Era janeiro de 2024, o auge do verão pernambucano, quando o calor úmido e sufocante do Nordeste se mistura perigosamente com trovões ensurdecedores que fazem todas as luzes da central piscar ameaçadoramente. Daniela, de 29 anos, formada em segurança pública pela UFPE e operadora experiente, trabalhava no turno da noite há exatos 2 anos, atendendo diariamente gritos desesperados de socorro, relatos de brigas domésticas violentas e acidentes de trânsito que inevitavelmente acabavam em sangue e morte. O fone pesado de metal preto pressionava constantemente minha orelha esquerda, deixando marcas doloridas, e o teclado antigo do computador clicava de forma irritante sob meus dedos cansados. Mas naquela noite específica de segunda-feira, algo mudou definitivamente no ar da central. E o que ouvi vindo do outro lado da linha ainda me faz acordar tremendo todas as madrugadas. Era uma segunda-feira particularmente agitada, com a chuva fina e persistente, transformando rapidamente as ruas mal drenadas de Recife em rios caudalosos de lama vermelha, e nossa central estava completamente lotada de chamadas urgentes. Assaltos violentos acontecendo no movimentado bairro do Recife. Brigas generalizadas em bares lotados, onde tocava forró pé de serra até altas horas. Acidentes de moto nas avenidas escorregadias. Meu turno noturno começava pontualmente às 22 horas, e eu me acomodava na cadeira giratória desgastada, ajustando cuidadosamente o fone headset, que sempre apertava dolorosamente minha orelha, enquanto o ar-condicionado central zumbia constantemente como um enxame de insetos presos nas tubulações. A equipe do turno da noite era pequena, mas eficiente. Eu na linha principal. O sargento Marcos na supervisão geral. Um homem carrancudo de 45 anos com bigode grisalho bem cuidado e voz eternamente rouca de cigarro barato, e a novata Paula, apenas 22 anos, recém-formada na academia, que ainda se assustava visivelmente com os gritos mais desesperados. Atendi metodicamente as primeiras chamadas rotineiras da noite. Uma mulher de meia-idade chorando copiosamente. Ao relatar violência doméstica no bairro da Torre, um homem visivelmente bêbado e confuso, reportando um suposto roubo de carteira no centro, mas exatamente às 23h45, quando eu já estava relaxando um pouco, o telefone da linha direta tocou de forma completamente diferente do normal. Um bip baixo e estranho, digital, como se todo o sistema estivesse engasgando ou com defeito técnico. Atendi seguindo o protocolo padrão. Central 190 emergência. Qual sua situação? Do outro lado, apenas um silêncio pesado e opressivo que durou longos segundos. Depois, lentamente, uma voz feminina extremamente baixa e ofegante, claramente em pânico. Por favor, me ajuda. Ele está aqui no quarto comigo. Olhei imediatamente para o visor do sistema. O número identificado aparecia como 81-999-999-0911, registrado num bairro periférico, conhecido pela violência. Senhora, a senhora pode me dizer exatamente onde está? Qual é a natureza da emergência?
Eu perguntei seguindo os protocolos, enquanto meus dedos já digitavam os códigos para despachar uma viatura. A voz do outro lado tremeu visivelmente. Estou trancada no quarto dos fundos. Ele me cortou com uma faca. Tem muito sangue. Por favor, venham rápido. Meu estômago se contraiu violentamente. Enviei imediatamente uma viatura para o endereço fornecido pelo sistema. Mas algo me incomodava profundamente. Quando terminei o atendimento e fui checar o histórico completo daquele número específico no banco de dados, descobri algo que me gelou o sangue. O número pertencia oficialmente a uma vítima de homicídio de 2019, uma mulher de 34 anos morta a facadas pelo próprio marido num crime que chocou a cidade. Nos dias seguintes, meu turno noturno se transformou num pesadelo psicológico que eu tentava desesperadamente racionalizar com explicações lógicas. As chamadas sobrenaturais voltavam religiosamente toda noite, sempre por volta da meia-noite em ponto, quando a chuva finalmente parava e a central ficava mergulhada num silêncio pesado, quebrado apenas pelo gotejar melancólico das calhas entupidas. Sempre o mesmo bip eletrônico estranho que fazia meu coração acelerar, seguido por vozes femininas desesperadas que sussurravam: "Me ajuda." Daniela. Como se todas conhecessem meu nome pessoalmente, uma das vozes era claramente de uma jovem, que eu posteriormente descobri ser uma vítima de 2020, estrangulada brutalmente num motel barato da periferia. Ela implorava com voz infantil: "Ele vai voltar. Por favor, me salva desta vez." Enviei várias viaturas para os endereços que apareciam no sistema, mas todas chegavam aos locais e encontravam apenas imóveis completamente abandonados, quartos vazios cobertos de poeira, poças de água parada que refletiam a luz das lanternas como espelhos quebrados. Decidi contar para o sargento Marcos durante uma pausa: "Sargento, essas chamadas estranhas são todas de números registrados em casos de homicídio já fechados." "Não é possível." Ele deu uma risada cansada, batendo paternalmente no meu ombro. "Deve ser algum hacker de computador brincando com o sistema, menina. Ou então é fantasma mesmo, quem sabe?" disse irônico. "Para com essa bobagem e foca no trabalho." Mas eu continuava ouvindo aquelas vozes desesperadas, ecoando constantemente na minha cabeça, mesmo quando tirava completamente o fone e saía para tomar café. Na semana seguinte, a obsessão pelo mistério havia me consumido por completo. Era uma quinta-feira de tempestade particularmente violenta, com raios iluminando toda a cidade e fazendo as luzes da central piscar ameaçadoramente. Enquanto o ar ficava pesado e eletrizado como chumbo derretido, decidi tomar uma atitude drástica. Comecei a gravar secretamente todas as chamadas suspeitas, escondendo meu celular pessoal estrategicamente embaixo do teclado do computador. Exatamente à 00:30. Como um relógio suíço, o bip familiar veio pela linha, seguido pela voz que já reconhecia. "Daniela, precisa vir pro Beco da Lama agora. Ele está me matando de novo, igual naquela noite." Conferi rapidamente o número no sistema. Era de uma vítima recente de 2023, uma jovem de apenas 19 anos, encontrada morta no famoso Beco da Lama, com a garganta cortada de orelha a orelha. Meu coração disparou descontroladamente. O beco ficava a apenas 10 minutos da central, e oficialmente o caso havia sido resolvido e arquivado como suicídio. Apesar de todas as evidências apontarem para o contrário, numa decisão impulsiva que mudaria minha vida, desliguei o fone, peguei meu casaco de chuva e as chaves do carro, ignorando completamente os protestos da Paula. "Vou checar essa ocorrência pessoalmente. Qualquer coisa me chama no rádio." A chuva caía de forma torrencial, meu carro velho chapinhando violentamente nas enormes poças d'água que cobriam todas as ruas, e cheguei ao Beco da Lama em poucos minutos. Era uma rua estreitíssima e mal iluminada, espremida entre muros altos cobertos de grafites e lixo acumulado há semanas, com um cheiro nauseante de esgoto a céu aberto. Tentei chamar apoio pelo rádio da viatura, mas só saía estática irritante. Estacionei na entrada do beco e caminhei cautelosamente, a lanterna tremendo na minha mão suada. Foi quando ouvi claramente um grito, feminino, abafado, vindo do fundo do beco escuro.
Meu treinamento policial falou mais alto que o medo. Entrei decidida, a lanterna cortando a escuridão densa. E foi quando vi a cena que me persegue até hoje. Um homem alto e magro, com uma faca grande na mão, arrastando violentamente uma mulher jovem para os fundos do beco. Pare imediatamente. Polícia! Gritei com toda a autoridade que consegui reunir, a mão instintivamente indo para o coldre da arma. Ele se virou lentamente em minha direção, e seus olhos brilharam com uma luz sobrenatural na escuridão. Sem hesitar, veio correndo na minha direção com a faca erguida. Corri desesperadamente, tropeçando várias vezes na lama escorregadia e nos detritos espalhados pelo chão, o som da lâmina cortando o ar bem próximo das minhas costas. Consegui escapar, escalando um muro baixo que dava para a rua paralela, onde chamei reforço urgente pelo meu celular pessoal. A viatura chegou em poucos minutos, e os colegas conseguiram prender o homem em flagrante. Quando vi a foto dele sendo fichado, quase desmaiei. Era exatamente o mesmo rosto da foto do principal suspeito do caso da vítima de 2023, um homem que havia sido solto por falta de provas técnicas. Dias depois, a central voltou ao funcionamento aparentemente normal. O sargento Marcos me parabenizou publicamente. Excelente intuição policial, Daniela. Você salvou uma vida e prendeu um assassino. Mas as chamadas sobrenaturais não pararam. Agora chegavam diretamente no meu celular pessoal. Sempre à mesma hora, 00:30 em ponto. Obrigada por me salvar. Mas ainda tem outras que precisam de ajuda, sussurrava a voz da jovem do beco. Depois uma voz diferente, mais velha. Caso de 2015. Me salva agora, Daniela. Desliguei o aparelho completamente, mas ele continuava tocando sozinho, a tela acendendo misteriosamente com números que não existiam. Procurei um terapeuta especializado em trauma, que diagnosticou friamente estresse pós-traumático agudo relacionado ao trabalho policial. Mas eu sei a verdade que ninguém quer acreditar. Sei que as vozes são espíritos inquietos de vítimas cujos casos nunca foram realmente resolvidos, usando nossa central como ponte entre os mundos para conseguir a justiça que lhes foi negada. Uma noite, cheguei na central e encontrei um bilhete manuscrito na minha mesa, com letra feminina. Daniela, 00:00 em ponto. Sempre será seu turno de nos ouvir. Tentei denunciar tudo para as autoridades superiores, mas todos riram da minha cara. Devem ser hackers se divertindo com os sistemas, disseram, arquivando meu relatório. Se você trabalha atendendo chamadas de emergência, principalmente no turno da noite, tenha muito cuidado com os números dos mortos. Às vezes, eles ligam desesperadamente para serem salvos. Outras vezes, para salvar outras pessoas que ainda podem ser ajudadas. A casa em Curitiba, com seu rádio antigo herdado do pai, ecoava conversas que não deviam ser ouvidas. Conversas de uma gangue planejando mortes que pareciam reais demais. O lugar era um sobrado simples, mas bem cuidado no bairro Batel, uma região residencial tranquila, com paredes de alvenaria que rangiam ameaçadoramente com o vento frio e cortante do sul, e o som constante da chuva de inverno batendo ritmicamente nas telhas de fibrocimento. Era maio de 2024, o outono paranaense chegando com força total, trazendo noites geladas que faziam o ar se condensar em gotículas nas janelas embaçadas, criando desenhos fantasmagóricos no vidro. O rádio, uma relíquia tecnológica dos anos 60, era um modelo valvulado imponente da marca Telefunken. Ficava estrategicamente posicionado no canto da sala de estar como uma peça de museu, cercado por móveis de madeira que o pai havia feito artesanalmente. Eu, Eduardo, de 36 anos, mecânico especializado em carros antigos, proprietário de uma pequena oficina no próprio bairro, herdei tanto a casa quanto o misterioso rádio após meu pai morrer subitamente de um infarto fulminante enquanto trabalhava debaixo de um Fusca 1978. O testamento foi simples e verbal, dito com dificuldade no leito do Hospital Albert Einstein, com a voz rouca e entrecortada. O rádio é seu, meu filho. Mas pelo amor de Deus, não mexa muito nele. Tem coisas que é melhor não mexer. O aparelho estava completamente mudo há vários anos, acumulando poeira no canto esquecido da sala, mas naquela primeira noite que passei sozinho na casa vazia,
algo mudou definitivamente. E o que consegui sintonizar ainda me faz questionar minha própria sanidade. Era uma terça-feira particularmente fria, com o frio cortante do outono sulino, deixando as ruas completamente desertas, e vapor saindo visivelmente da boca a cada respiração ofegante, enquanto eu descarregava metodicamente as pesadas caixas de papelão do meu Chevette 1993. O motor do carro tossia e protestava na garagem estreita e apertada que meu pai havia construído tijolo por tijolo com as próprias mãos calejadas ao longo de 2 verões. Casa estava exatamente como ele a deixou no último dia de vida. Camadas espessas de poeira acumulada nos móveis rústicos de pinho, cortinas antigas de linho desbotado que filtravam melancolicamente a luz cinzenta da tarde, e um cheiro inconfundível de óleo de motor misturado com algo ressecado, como poeira de décadas guardada em cantos esquecidos. O enterro havia sido pequeno e discreto. Apenas eu, minha tia Lúcia, que veio de Londrina, e meia dúzia de colegas mecânicos do meu pai, homens de mãos sujas, que contaram histórias emocionantes de como ele conseguia ressuscitar carros que outros profissionais consideravam impossíveis de consertar. Testamento veio de forma extremamente simples, lido friamente pelo advogado Dr. Mendes num escritório com cheiro de papel velho. Deixo tudo para Eduardo, meu único filho, especialmente o rádio que deve ficar sempre com ele. Subi cuidadosamente para o sótão empoeirado, onde meu pai guardava organizadamente suas ferramentas profissionais mais antigas, e trouxe o pesado aparelho para a sala de estar. Era um bloco maciço de madeira escura e envernizada, com botões amarelados pelo tempo e um dial circular que rangia ao girar, como se tivesse areia entre os mecanismos. Liguei o rádio na tomada mais próxima, ouvindo o zumbido característico das válvulas eletrônicas, acordando lentamente, depois de anos de sono profundo, e sintonizei inicialmente uma estação local de notícias que tocava samba raiz. Mas exatamente às 23h30, quando eu já relaxava ouvindo música, o som mudou drasticamente. Primeiro uma estática áspera e irritante, depois vozes masculinas baixas e conspirativas sussurrando em tom profissional. O alvo principal é o mecânico do bairro Batel. Operação amanhã, 18h em ponto. Meu nome específico não foi mencionado diretamente, mas o bairro era exatamente o meu. E um arrepio gelado subiu imediatamente pela minha espinha como uma corrente elétrica. Nos dias seguintes, o rádio antigo se transformou num portal sobrenatural que eu simplesmente não conseguia mais fechar ou ignorar. As vozes misteriosas voltavam religiosamente toda noite, sempre por volta das 21h, quando a chuva fina finalmente parava, e a casa ficava mergulhada num silêncio pesado, quebrado apenas pelo gotejar melancólico e constante das calhas entupidas. Sempre sintonizavam automaticamente na mesma frequência misteriosa, e as conversas eram em código militar. O pacote para entrega no Batel está completamente pronto. O alvo não vai conseguir ver a operação chegando. Uma noite específica, consegui ouvir detalhes muito mais específicos e aterrorizantes. O pai dele já foi eliminado conforme planejado. Agora chegou a vez do filho assumir o negócio da família. Meu pai havia morrido oficialmente enquanto consertava um carro com sistema de freio sabotado, segundo o laudo técnico da perícia. Mas todos consideraram apenas um acidente de trabalho infeliz. Decidi contar minha descoberta para o tio Zé, meu parente mais próximo que morava a apenas 3 quadras. Tio, esse rádio está captando conversas muito estranhas, como se fosse uma central de comunicação criminosa. Ele deu uma risada despreocupada, batendo paternalmente no meu ombro. Deve ser apenas interferência de alguma rádio amador da vizinhança, rapaz. Seu pai adorava aquele aparelho antigo, mas no final das contas era só um rádio comum mesmo. Mas eu continuava ouvindo claramente os nomes sendo mencionados. Eduardo, o mecânico especialista, e notei que o rádio esquentava misteriosamente sozinho, mesmo estando desligado da tomada. Na semana seguinte, a obsessão pelo mistério havia me consumido por completo. Era uma sexta-feira de tempestade particularmente violenta, com raios iluminando dramaticamente toda a cidade e fazendo as luzes da casa piscar ameaçadoramente.
Enquanto o ar ficava eletrizado e pesado como chumbo derretido, tomei uma decisão arriscada. Comecei a gravar secretamente todas as conversas suspeitas, escondendo estrategicamente meu smartphone bem embaixo do dial principal do rádio. Pontualmente às 21 horas, a estática familiar começou, seguida pelas vozes que já me aterrorizavam. O mecânico especialista abre a oficina pontualmente às 7 horas da manhã. Vamos entrar pela garagem dos fundos, sem testemunhas. Meu estômago se contraiu violentamente em pânico. Minha oficina mecânica ficava localizada a apenas 2 quarteirões da minha casa, numa rua residencial tranquila. Desliguei imediatamente o rádio da tomada, mas inexplicavelmente o som das vozes continuou saindo claramente do meu celular gravador. Corri desesperadamente para a oficina através das ruas desertas e escorregadias, trancando obsessivamente todas as portas e janelas, quando vi movimentação suspeita na rua. 3 silhuetas masculinas encapuzadas, vestindo casacos escuros idênticos, paradas estrategicamente observando a fachada do meu negócio. Gritei para o vizinho comerciante: "Seu Antônio, chama a polícia urgente! Tem gente suspeita rondando minha oficina." Eles fugiram imediatamente em direções diferentes. Mas quando voltei correndo para casa, o rádio havia sintonizado misteriosamente sozinho, sem estar conectado à energia elétrica. Ele descobriu nossa operação. Precisamos mudar completamente o plano de ação. Meu suor gelou instantaneamente. Liguei imediatamente para o detetive Oliveira, que conhecia meu pai há décadas. "Detetive, estou ouvindo conversas criminosas no rádio do meu pai. Parecem estar planejando algo contra mim." Ele chegou em 20 minutos num carro descaracterizado. "Provavelmente é algum tipo de invasão tecnológica, Eduardo. Gangues modernas usam frequências de rádio antigas para se comunicar sem serem detectadas pelas autoridades." Mas quando viu o pavor genuíno estampado no meu rosto, prometeu organizar patrulhas regulares na região durante a madrugada. Dias depois, a casa voltou aparentemente ao funcionamento normal. O tio Zé me ajudou a instalar trancas reforçadas em todas as portas e janelas e mantive o rádio completamente desligado e desconectado. Mas as vozes sinistras voltaram de forma ainda mais perturbadora. Agora, chegavam diretamente no meu telefone celular, sempre pontualmente às 21 horas. "O mecânico está muito bem protegido pela polícia. Vamos mudar o foco para a família dele." Minha tia Lúcia me ligou desesperada às 22 horas e 15 minutos, a voz embargada de choro. "Eduardo, homens mascarados invadiram minha casa. Reviraram tudo e deixaram um recado." Corri imediatamente para a casa dela, encontrando a porta da frente completamente arrombada, móveis revirados violentamente e um bilhete manuscrito deixado propositalmente sobre a mesa da cozinha. "O próximo alvo é você, mecânico." A Polícia Civil conseguiu prender 2 dos invasores depois de uma investigação rápida, mas o líder do grupo desapareceu completamente, sem deixar rastros. O rádio agora emite apenas estática constante quando está ligado, mas frequentemente ouço risos macabros e sussurros ameaçadores saindo dos alto-falantes. Procurei um terapeuta especializado em traumas, que diagnosticou clinicamente paranoia auditiva relacionada ao luto patológico, mas eu sei a verdade que ninguém quer acreditar ou investigar adequadamente. Sei que as vozes pertencem a membros de uma organização criminosa que meu pai havia descoberto ou denunciado anos atrás, e eles estão usando aquela frequência específica de rádio como central de comunicação para planejar vinganças. Uma noite, ao examinar cuidadosamente o interior do aparelho com uma lanterna, encontrei um microfone miniaturizado profissionalmente escondido entre os circuitos eletrônicos. Tentei denunciar a descoberta para várias autoridades, mas todos reagiram com ceticismo. História de mecânico estressado com a morte do pai. Disseram, arquivando meu boletim de ocorrência. Mudei de cidade no mês seguinte, mas o rádio me acompanha, onde quer que eu vá. As vozes continuam chegando através de qualquer aparelho eletrônico que esteja próximo. Se você algum dia herdar um rádio antigo de parentes que tiveram vidas misteriosas ou controversas, tenha extremo cuidado com as frequências que consegue sintonizar. Às vezes,
Esses aparelhos captam muito mais que música, notícias ou programas de entretenimento. Às vezes, eles sintonizam diretamente conversas de mundos paralelos, onde os mortos ainda conspiram contra os vivos. Este relato foi postado por Camila, secretária de uma empresa no Rio de Janeiro, em um grupo fechado do Facebook em 2020, durante o auge da pandemia de Covid-19, com o título Celular Antigo Me Enlouquecendo. Alguém mais passou por isso? Ela compartilhou o post anonimamente numa madrugada de insônia, pedindo desesperadamente ajuda de outras pessoas que entendiam de coisas estranhas e sobrenaturais, mas deletou rapidamente tudo após receber comentários cruéis que a chamaram de estressada pelo lockdown e carente de atenção. O texto completo fala de um turno de trabalho, remoto num escritório completamente vazio, lá por abril de 2020, quando as ruas movimentadas de Copacabana estavam totalmente desertas como cenário de filme pós-apocalíptico e o ar-condicionado central zumbia, sozinho pelos corredores vazios. Camila disse no post que precisava urgentemente desabafar com alguém, mas tinha pavor de ser demitida sumariamente se contasse a experiência para qualquer pessoa do trabalho. Vou ler o post dela na íntegra, respeitando religiosamente as pausas angustiantes que ela fez, para vocês sentirem na pele o isolamento psicológico profundo que ela descreveu. É uma daquelas histórias que te faz silenciar completamente o celular antes de dormir. Meu nome é Camila, tenho 26 anos, sou formada em administração pela Estácio e trabalho como secretária executiva numa agência de publicidade. De médio porte em Copacabana há exatos 3 anos. Não é um emprego particularmente glamouroso como as pessoas imaginam. Basicamente respondo centenas de e-mails corporativos, agendo reuniões intermináveis e cuido da manutenção geral do escritório, que fica num prédio comercial moderno com paredes de vidro fumê e vista panorâmica para o Mar Azul. Mas durante os primeiros meses da pandemia, o ambiente de trabalho se transformou num cenário fantasmagórico. Era abril de 2020, o lockdown rigoroso apertando cada vez mais, as avenidas tradicionalmente congestionadas completamente vazias, de turistas e trabalhadores, e o sistema de ar-condicionado zumbindo sozinho pelas salas desertas como um lamento eletrônico. Meu chefe, Sr. Roberto, me orientou a trabalhar majoritariamente em home office, mas eu precisava ir ao escritório 2 vezes por semana para checar arquivos físicos importantes e manter o funcionamento básico do espaço. O prédio comercial inteiro ficava praticamente silencioso durante essas visitas, exceto pelo eco fantasmagórico dos meus saltos altos no piso polido de mármore importado. O celular da empresa, um modelo antigo que o secretário anterior havia deixado, ficava permanentemente na minha mesa, um Nokia indestrutível daqueles modelos clássicos, com tela monocromática esverdeada e teclas físicas que faziam barulho ao pressionar. Eu o utilizava rotineiramente para testar as linhas internas e fazer chamadas administrativas básicas, mas naquela tarde específica de quarta-feira, algo mudou definitivamente. E o que comecei a receber através das mensagens de texto ainda me faz ignorar completamente as notificações do meu telefone pessoal. Era uma quarta-feira ensolarada, mas estranhamente melancólica, com o sol tropical filtrando intensamente pelas janelas amplas e vazias, tingindo todo o escritório abandonado, com um tom dourado cinematográfico, enquanto eu organizava pilhas e pilhas de pastas, empoeiradas. O ar-condicionado industrial soprava um vento gelado que arrepiava completamente a pele, contrastando com o calor escaldante que subia do asfalto lá fora. A cidade maravilhosa estava literalmente parada. Nenhum carro transitando na Avenida Atlântica, apenas o som distante e constante de sirenes de ambulâncias transportando mais uma vítima da Covid para os hospitais lotados. Meu turno de trabalho presencial era rigorosamente das 14 horas às 20 horas e eu permanecia completamente sozinha no andar, com o prédio operando apenas com segurança remota e elevadores que demoravam uma eternidade para chegar quando chamados. O Nokia corporativo estava na minha mesa, conectado ao carregador, quando vibrou pela primeira vez uma mensagem de texto extremamente curta.
Camila, por favor, me ajuda. O remetente aparecia como um número interno, 555, que simplesmente não existia no nosso sistema telefônico. Ri nervosamente, imaginando que fosse algum tipo de spam corporativo, mas decidi responder por curiosidade. Quem é você? A resposta chegou de forma instantânea e me gelou o sangue. Sou eu, Paulo, o antigo secretário. Ele me matou e ninguém sabe. Meu estômago se contraiu violentamente. Paulo, o secretário anterior que eu havia substituído, desapareceu misteriosamente em dezembro de 2018, sendo encontrado enforcado no banheiro masculino do próprio escritório. Caso oficial foi classificado como suicídio por enforcamento. Segundo o laudo da perícia técnica, apaguei imediatamente a mensagem perturbadora, mas o celular vibrou novamente poucos segundos depois. Por favor, vai até o banheiro masculino. Olha o que tem lá. Agora mesmo, nos dias seguintes, meu turno de trabalho remoto se transformou num inferno psicológico que eu tentava desesperadamente ignorar e racionalizar. As mensagens sobrenaturais voltavam religiosamente toda a tarde, sempre por volta das 16 horas em ponto, quando o sol da tarde batia diretamente na janela principal e o prédio ficava banhado naquela luz dourada e fantasmagórica, sempre o mesmo número misterioso e textos cada vez mais específicos e perturbadores. Camila, ele vai voltar para te fazer o mesmo que fez comigo. Uma mensagem particularmente assustadora mencionava diretamente meu chefe. O Sr. Roberto me empurrou da cadeira quando tentei resistir. Mostrei capturas de tela para minha melhor amiga através de videochamada no grupo privado do Facebook. E ela tentou me tranquilizar com humor. Deve ser algum tipo de hack cibernético relacionado ao trabalho remoto. Apaga o chip e compra outro. Mas comecei a notar fenômenos físicos, impossíveis de explicar. A porta do banheiro masculino se abria misteriosamente sozinha durante minha permanência no escritório. E uma vez encontrei uma gravata de seda azul pendurada no espelho, idêntica àquela que Paulo sempre usava. Decidi contar sutilmente para meu chefe através de e-mail corporativo. Senhor Roberto, o celular antigo da empresa está apresentando problemas técnicos. Sua resposta foi seca e ameaçadora. Jogue esse lixo fora imediatamente. E pare de inventar problemas desnecessários. Estamos em plena crise econômica. Na semana seguinte, a obsessão pelo mistério havia me consumido mentalmente por completo. Era uma segunda-feira chuvosa, com a chuva tropical voltando com força total, tamborilando insistentemente nas janelas panorâmicas, como centenas de dedos nervosos batendo vidro, e o escritório permanecia completamente vazio. Apenas eu e o zumbido hipnótico do ar-condicionado industrial. Tomei uma decisão arriscada. Decidi gravar secretamente todas as mensagens estranhas. Posicionando meu celular pessoal bem próximo ao Nokia corporativo, pontualmente às 16 horas, o bip familiar ecoou seguido pelo texto que mudaria tudo. Camila, vem até o banheiro masculino agora. Precisa ver exatamente o que ele fez comigo naquele dia. Meu coração disparou descontroladamente. O ele mencionado só podia ser o Sr. Roberto, que Paulo havia acusado formalmente de assédio sexual e moral poucos meses antes de sua morte suspeita. Caminhei com pernas trêmulas até o banheiro masculino. O piso de mármore escorregadio pela umidade da chuva que infiltrava pelas pequenas frestas das janelas. Foi quando vi algo que me assombra até hoje. O espelho estava completamente embaçado pelo vapor, mas havia uma mensagem escrita com o dedo. Camila, ele me matou por eu ter descoberto os esquemas dele. Limpei desesperadamente a superfície com a manga da blusa, mas a mensagem reapareceu imediatamente. Como se fosse escrita por mãos invisíveis, gritei para o vazio do escritório. Paulo, o que exatamente você quer de mim? O Nokia vibrou instantaneamente na minha mesa. Justiça. Ele vai fazer a mesma coisa com você. Já está planejando. Naquele momento aterrorizante, ouvi distintamente passos masculinos ecoando no corredor. O Sr. Roberto, chegando inesperadamente mais cedo para uma reunião emergencial, a voz grave reverberando. Camila, você está aí mesmo? Preciso falar com você. Corri em pânico de volta para minha mesa.
apagando franticamente todas as evidências no celular, mas o Nokia escorregou das minhas mãos suadas e caiu no chão. Impacto fez o aparelho abrir automaticamente uma pasta de fotos que eu nunca havia visto. Uma imagem datada de dezembro de 2018 mostrava o Sr. Roberto abraçado com Paulo durante a festa de fim de ano da empresa, mas havia um X vermelho desenhado digitalmente sobre o rosto de Paulo. Dias depois, o escritório voltou ao funcionamento aparentemente normal. O Sr. Roberto me elogiou efusivamente por um relatório trimestral que elaborei, mas comecei a notar que ele usava uma gravata de seda azul idêntica àquela que vi no banheiro. As mensagens sobrenaturais continuaram chegando, mas agora diretamente no meu celular pessoal, sempre às 16 horas em ponto. Conta a verdade para alguém. Denuncia ele antes que seja tarde. Busquei ajuda de uma terapeuta online que atendia durante a pandemia, que diagnosticou clinicamente ansiedade aguda relacionada ao isolamento pandêmico, mas eu sei a verdade que ninguém quer investigar. Sei que as mensagens são o espírito inquieto de Paulo, pedindo desesperadamente justiça por um suicídio que na verdade foi homicídio disfarçado. Uma noite de insônia, vasculhando os arquivos do servidor da empresa, encontrei um e-mail antigo que Paulo havia enviado para meu endereço corporativo, poucos dias antes de morrer. Camila, se alguma coisa acontecer comigo, saiba que foi o Sr. Roberto. Ele tem segredos sujos. Fiz uma denúncia anônima através do site da Polícia Civil, anexando todas as evidências que consegui reunir, mas o caso foi rapidamente arquivado. Caso oficialmente encerrado por suicídio confirmado. Pedi demissão no mês seguinte, mas as mensagens me acompanham em qualquer emprego. Paulo continua pedindo justiça, através de qualquer dispositivo eletrônico próximo. Se você trabalha em regime remoto num escritório vazio, principalmente durante situações de isolamento prolongado, tenha extremo cuidado com os celulares corporativos antigos. Às vezes, eles recebem muito mais que e-mails comerciais e mensagens administrativas. Às vezes, eles se tornam pontes entre os mundos, por onde os mortos pedem justiça aos vivos. Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.